Boa noite, queridos. Hoje eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Diz-nos este texto: Antes santificai a Cristo em vosso coração, estando sempre preparados para dar razão da esperança que há em vós. E o tema da nossa mensagem nesta noite é razão da nossa esperança. Queridos, o que nos motiva a continuar vivendo? Gostaria de convidá-los a pensar nesta pergunta por alguns instantes. Alguns podem afirmar que o que os motiva a continuar vivendo é a sua família, é o desejo de ver os filhos crescidos, tendo terminado os seus estudos. Outros podem afirmar que o que os motiva a continuar vivendo é o seu trabalho e a certeza de que são úteis cumprindo o seu propósito, a sua vocação. Outros podem afirmar que o que os motiva a continuar vivendo são os seus projetos e os seus sonhos não realizados. No entanto, eu gostaria de afirmar que o que nos motiva a continuar vivendo é a esperança. É a esperança que nos faz pensar na vida dos nossos filhos formados, é a esperança que nos faz pensar na utilidade que temos cumprindo o nosso trabalho e a esperança que nos faz pensar na realização dos nossos sonhos e dos nossos projetos. E nesses dias de crise, nesses dias de calamidade, muitos têm perdido a sua esperança. E esse texto nos convida a pensar nesse tema, a esperança. E eu gostaria de afirmar, em primeiro lugar, que Deus, o meu Deus, o seu Deus, é o Deus da esperança. Queridos, qual foi a primeira grande catástrofe que aconteceu na Terra? A primeira grande catástrofe que aconteceu na Terra foi a entrada do pecado no mundo. Este foi um vírus letal que afetou o homem, corrompendo toda a sua natureza e que afetou a natureza em si, contaminando-a inexoravelmente. Segundo o livro de Gênesis, Adão e Eva, em seu desejo de serem iguais a Deus, ao desobedecerem e transgredirem, foram afetados pelo vírus do pecado. E então, contrariamente ao que desejavam, se tornaram muito menores do que haviam sido criados por Deus, à sua imagem e à sua semelhança. Fugiram então da presença de Deus e tentaram se esconder com folhas de figueira e, através delas, esconder a sua nudez física, moral, ética e espiritual. Alguém pode perguntar neste momento, mas por que Deus deu aos nossos primeiros pais a possibilidade de pecar? Por que é que Deus permitiu a entrada do pecado no mundo? Queridos, porque Deus deseja que a nossa obediência seja fruto de uma escolha pessoal. Deus deseja que a nossa obediência seja um ato de amor. E não que a nossa obediência seja uma resposta automática a uma programação da qual nós não pudéssemos ou não possamos fugir. Um dos atributos divinos é a liberdade. Deus fez questão de nos dar esta liberdade. Meus queridos, a grande questão é: será que Deus deixou Adão e Eva à mercê de si mesmos, enfrentando sozinhos as consequências dos seus atos? Será que Deus deixou o vírus mortal do pecado os afetar e os consumir? Não. Deus, meus queridos, os procurou no jardim do Éden. Deus os confrontou com o seu pecado. Deus lhes estendeu a sua misericórdia e Deus lhes deu esperança. Afirmou que o descendente da mulher, Jesus Cristo, viria para desfazer todas as consequências do pecado. Afirmou que ele viria a este mundo através de Cristo Jesus, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós tememos o coronavírus? Certamente.
Até o presente momento, não há uma vacina ou não há um remédio eficaz para combatê-lo. Estamos tomando as providências possíveis e necessárias como cristãos? Estamos e devemos tomar. A Bíblia nos ensina a crer num Deus que é o Deus do impossível, mas também nos exorta a ser sábios, prudentes, previdentes e a fazermos a nossa parte. No entanto, queridos, é importante frisar: nosso maior temor não deve ser em relação tão somente àquilo que pode fazer perecer o nosso corpo. Nosso maior temor deve ser em relação àquele que pode fazer perecer a nossa alma. Diz-nos a palavra de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Portanto, meu primeiro desafio, meu primeiro convite a você nessa noite é que você coloque a sua esperança em Deus. É que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. É que você receba a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O segundo ponto que eu quero destacar nesta noite é que há esperança no nosso coração. Queridos, é preciso enfatizar grandemente neste momento esta verdade. Há esperança em nosso coração. Não só esperanças, mas também certezas. E que certezas e esperanças são estas? Em que se firmam estas certezas e esperanças? Quero convidá-los a refletir naquilo que nós, cristãos, cremos. Em primeiro lugar, amados, nós temos a certeza de que nós não estamos sozinhos em nossa caminhada aqui sobre a face da terra. Jesus Cristo, nosso Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor, está e estará conosco através do Espírito Santo todos os dias, até a consumação dos séculos. E a presença de Cristo enche o nosso coração de luz, torna a nossa vida preciosa, torna a nossa vida rica. Em segundo lugar, nós temos a certeza de que nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus para conosco. Nas palavras inspiradas e consoladoras do apóstolo Paulo, ele pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está, preste atenção, à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Será? E esta é uma afirmação minha. O coronavírus? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus para conosco. Romanos 8, versículos 31 a 39. Queridos, em terceiro lugar, eu quero afirmar que há esperança para a cura do coronavírus. E esta cura poderá ser efetivada e efetuada pelas mãos todo-poderosas de Deus. Seja sem o uso da ciência, seja através do uso da ciência. Porque não existe, meus queridos, não existe cura que não proceda de Deus. Afirmamos que o nosso Deus é o Deus da esperança.
primeiro ponto da nossa mensagem. Afirmamos que há esperança em nosso coração, o segundo ponto da nossa mensagem. E em terceiro lugar, gostaríamos de afirmar que é necessário dar razão da esperança que nós sustentamos. Meus amados, em momentos de tensão como os que nós estamos vivendo, muitos estão angustiados, amargurados, ansiosos, pessimistas em relação à humanidade. Porque muitos não se dão aos cuidados necessários que deveriam se dar neste momento. Outros pensam só em si mesmos e não pensam no próximo. E outros estão vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo. Nós não estamos vivendo dias normais. Uma das afirmações que mais me impactou recentemente, feita por uma das autoridades de saúde do nosso país, disse o seguinte: nós estamos enfrentando a pior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Isto é sério. No entanto, eu quero frisar isto. E este é o momento de todos nós cristãos darmos razão da esperança que há em nós. Queridos, este é o momento para exercitarmos a nossa fé, porque a nossa fé nos foi dada para momentos como estes. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia afirma que fé é a certeza das coisas que se esperam e a plena convicção dos fatos que não se veem. Queridos, ainda que a ansiedade nos assalte, nos assaltará. Nós somos humanos. Nós não podemos esquecer que Deus, o nosso Deus, é o Deus da esperança. Eu quero desafiar os irmãos, a grande família da fé, e a todos aqueles que me ouvirem, a darem razão da esperança que sustentam. Meus queridos, e como nós podemos fazer isto? Me permita, olhando para a palavra de Deus, sugerir 3 atitudes. A primeira atitude: renove a sua fé. Renove o seu vigor espiritual. E exorte a todos, como embaixador de Jesus Cristo, para que se reconciliem. Se reconciliem com Deus. Se reconciliem consigo mesmo. Se reconciliem com a sua família. Pais com seus filhos. Filhos com seus pais. Se reconciliem com os seus irmãos. Se reconciliem com os seus adversários. Segunda atitude, que nós sejamos sábios em nossas palavras, transformando-as em veículos do amor e da graça de Deus, evitando neste momento a discriminação, o pânico, a revolta e a desesperança. Que o que falamos, amados, sejam como flechas lançadas com o alvo certo, a fim de que muitos sejam abençoados por ela. Terceira atitude: evidencie ao mundo que o coronavírus pode roubar todos os nossos tesouros terrenos, mas o nosso verdadeiro tesouro está nos céus. Que ele pode nos afastar de todos os nossos irmãos e amigos, mas que ainda assim temos um maior amigo, que é Cristo. E que o corpo de Cristo pode não estar reunido no mesmo lugar, mas ainda assim é o corpo de Cristo, é a grande família da fé. Quarta atitude: evidencie a certeza de que a nossa pátria e os nossos valores estão nos céus. Nas palavras de Martinho Lutero, diante de uma grande aflição, se temos que perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Aleluia. Quero concluir essa reflexão convidando-lhes a 3 atitudes baseadas na palavra de Deus. A primeira: a colocar sua esperança em Deus, primeiramente para a salvação de sua alma, e em segundo lugar, para passar por estes vales profundos, sombrios, áridos, que marcam a nossa época. O segundo desafio, a segunda atitude, a de renovar sua fé, na certeza de que nós não estamos sozinhos. Jesus Cristo está e estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Terceiro desafio:
a dar razão da esperança que há no seu coração, como embaixador de Cristo, exortando a todos que se reconciliem com Deus e com o próximo, fazendo das suas palavras meios e veículos da graça e da bênção, demonstrando que a nossa verdadeira herança está nos céus e deixando claro que nada pode roubar a nossa herança em Cristo Jesus. Vivamos, portanto, cheios de fé, cheios de esperança, e neste mundo possamos nós dar razão da esperança que há em nós, em nome de Cristo. Amém.